E nós temos hoje várias pessoas que eu vou pedir aqui também para vocês se apresentarem, mas especialmente a presença da Eugênia Augusta Gonzaga, né, que tem todo um conhecimento sobre esse tema. E primeiro agradecer a presença também, o prazer, a possibilidade da gente trocar ideias e conhecimentos. E é isso, meu nome é Rodrigo Sérvulo, eu sou do Coletivo Advogados para a Democracia, do canal Mais Direitos Humanos, da Comissão de Direitos Humanos da OAB, do Comitê Nacional de Proteção e Combate à Tortura, a Comissão de Justiça e Paz, enfim, tantas lutas estamos aí juntos, né? E aí eu passo para vocês também se apresentarem aí rapidinho. Olá, sou Eugênia, estou aqui do outro lado. Muito prazer, Rodrigo Sérvulo, e estou à disposição aí para questões de vocês em relação à vigília, em relação a toda essa luta pela busca dos corpos de desaparecidos políticos, também o fato de que fui a procuradora exonerada pelo senhor Bolsonaro em julho de 2019, né? Então foi uma situação bem difícil da gente enfrentar, né? Mas continuamos aí na busca por essa verdade, tá bom? Estou aqui à disposição de vocês. Bom, então eu vou me apresentar agora, né, agradecendo primeiro a presença da Eugênia e dos demais companheiros. Meu nome é Clarice Goldberg e eu, além de fazer parte do canal Mais DH e participar de alguns dos grupos, junto também com o Rodrigo, com outras pessoas, eu estou junto ajudando de alguma maneira a organizar a vigília, da qual a Eugênia é uma das coordenadoras, a partir do Observatório Judaico dos Direitos Humanos no Brasil, né? E então, assim, nós achamos importante da gente, nesse momento, falar sobre os conteúdos que dizem respeito a essa, né? Mas também de fazer esse convite para que as pessoas se somem, porque a gente tem que estar cada vez mais junto. Então é isso, boa noite. Estamos aí. Valéria, se apresente. Ok, Laia, obrigada. Boa noite, pessoal. Meu nome é Valéria, eu sou advogada criminalista, sou membro também, juntamente com o Rodrigo, da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo, e estou no Conselho da Comunidade da Comarca de São Paulo, entidade ligada aos presídios, visitação de presídios, enfim. É um prazer estar com vocês nessa noite e vamos ao bate-papo. Aliás, desculpa, eu esqueci de falar que eu também participo, eu sou integrante, eu estou, inclusive, presidente do Conselho da Comunidade, né? Como a Valéria lembrou, é que, gente, são tantos espaços que a gente acaba esquecendo, desculpa. É verdade, a gente acaba pulando para ficar mais curto, inclusive. O importante é que militamos do mesmo lado. E vamos começar já, até porque a Eugênia depois tem outros compromissos ainda ligados à divulgação da Virgília. Acho que seria importante dela falar, inclusive, a história, né, da origem que teve, inclusive, da marcha do ano passado e por que se transformou numa vigília. Tudo a ver com esse momento. Boa, Clarissa. Bem, não sei se vocês se lembram, no ano passado, nós fizemos a primeira caminhada do silêncio pelas vítimas de violência do Estado. Foi, acho que, o maior ato pós-ditadura, né, pós-1988, em defesa da democracia, do Estado de Direito, e com esse mote, né, das vítimas de violência do Estado de ontem e de hoje. E reuniu mais de 10.000 pessoas no Parque do Ibirapuera. Obviamente que nós não conseguiríamos atingir tanta gente, né, se não tivéssemos um excelente garoto propaganda naquele momento, né, em que nós lançamos a campanha
pela caminhada no dia 31, que caía no domingo, e o presidente Bolsonaro pediu para que as pessoas comemorassem o golpe militar. E isso deu um efeito imenso, um efeito contrário, para variar, deu um efeito contrário, no sentido de que as pessoas disseram, não, eu não vou comemorar o golpe. Então surgiu, no Twitter a mensagem, olha, vamos para a caminhada do silêncio. Então apareceram mais de 10 mil pessoas, uma caminhada que a gente esperava que tivesse de 500 pessoas até 1.000, 2.000 pessoas no máximo, apareceram então mais, de acordo com os números da Guarda Municipal do Parque do Ibirapuera, mais de 10 mil pessoas. E foi um evento fantástico, em que as pessoas aderiram a essa ideia de honrar a memória. Trouxeram velas, fotos, flores, caminharam ali 1,4 km. Não é uma grande caminhada, mas também não é uma pequena caminhada. Foi algo que durou ali 40 minutos e que as pessoas fizeram de maneira bastante envolvida. E chegando até o monumento que existe lá no Parque do Ibirapuera, bem à frente do parque, do Portão 10, todas as pessoas pararam e realmente se avolumou ali, um grande número ali de pessoas, e foi uma apoteose, a apoteose do silêncio ou da indignação, mas as pessoas falavam, os nomes de quem já tinha desaparecido e gritavam presente. Nós mesmos, da organização, mesmo sem ter o equipamento só adequado para tanta gente, nós falamos em ordem cronológica os números de pessoas já assassinadas pelo Estado brasileiro, desde Doicó de São Paulo, com 70 pessoas assassinadas, mais de 30 mil pessoas torturadas ali dentro, até Mariana, até Capão Redondo, até Marielle, e as iam presente. Foi um ato muito importante que nós não poderíamos deixar de fazer novamente esse ano. Então, desde janeiro que nós começamos a planejar essa segunda caminhada do silêncio, e que não seria esse ano no dia 31 de março, porque cai numa terça-feira, aliás, numa terça-feira. E então nós achamos que era melhor repetir o mesmo modelo fazendo no último final de semana. Então tínhamos marcado para o dia 29 de março, que é esse próximo domingo, Tínhamos marcado no mesmo modelo, e com essa pandemia do coronavírus, rapidamente nós já decidimos cancelar o evento, mas ele não podia passar em branco. Então foi daí que surgiu a ideia de fazer uma vigília. Eu acho que tem muito a ver com isso que todo mundo está passando em casa, Então o nome do evento que foi criado é Vigília pela Democracia e pelas Vítimas de Violência do Estado. Nós sempre achamos muito importante marcar esse nome, Vítimas de Violência do Estado, porque muita gente defende a democracia, mas não se lembra que isso significa também defender um Estado que não mate os seus cidadãos. E é isso que a gente quer fazer. Então vai ser feita essa vigília nos dias 31 de março e 1º de abril, da semana que vem. A vigília consiste em um conjunto de atos virtuais em que serão postados na página do movimento Voz do Silêncio entrevistas, lives e filmes, inclusive, sempre falando desse mesmo tema, sempre com essa intenção, para que não se esqueça, para que esse é o objetivo principal. Rodrigo, muta rapidinho só o seu microfone, que ele tá vazando um pouquinho. Tá. Muta ele aí, que você tá digitando, ele tá saindo aqui. Eugênia, só para registrar aqui, aonde é que vai ser postado novamente e quais são as redes sociais que vocês vão estar fazendo isso? A página principal é do Voz do Silêncio, que é http://vozesdosilencio.com.br. Essa é a página principal do movimento. Esse movimento foi criado
em agosto de 2019, no mês de agosto. Ele já existia, né, e volta agora a tomar forma em razão dessa vigília. Toda a programação constará desse site, e foi também criado uma página no Facebook, né, do Movimento Voz do Silêncio, e dentro da página do Movimento Voz do Silêncio foi criado o evento. O evento se chama Vigília pela Democracia e pelas Vítimas de Violência do Estado. Então, basta a pessoa que tem Face entrar lá, clicar, falar eu tenho interesse. E como é que ela participa? Participa como estou fazendo, né? Hoje em dia o meu avatar, né, aquela figurinha que aparece quando você manda um WhatsApp ou no seu Facebook, eu coloquei lá o selinho, é o selo. Vigília, Vozes do Silêncio, Vigília pela Democracia. Né, uma flor. A gente sempre enfatiza muito a questão da flor, da foto do desaparecido, da vela, né? Então esses são os nossos símbolos. Na Argentina tem um movimento muito forte, que é o movimento das mães da Praça de Maio, e que com o passar dos anos elas já passaram a se denominar abuelas, né? As avós da Praça de Maio, mas o símbolo permanece sendo o mesmo, que é um lenço branco, que elas pediram usar cabeças para que pudessem serem reconhecidas por esse lenço branco. Então, na Argentina também tem uma campanha muito forte. O dia do golpe da Argentina foi 24 de março, agora acabou de passar, e teve várias campanhas na internet, né, dizendo eu não posso sair às ruas, mas eu vou aqui pendurar o meu panuelo, né? O panuelo é o seu lenço, né, para dizer que eu faço parte dessa vigília. E foi uma coisa que tomou muito, pelo menos, as casas e grande número de apartamentos de Buenos Aires. E a gente quer tentar fazer algo parecido, né? A gente quer ver se faz um bombardeio, né, nas redes das pessoas com esse tema, porque as pessoas precisam saber que 31 de março foi o dia de um golpe civil militar, que colocou o país numa situação de barbárie e que perdura até hoje, porque para sair dessa situação de barbárie em 79 foi feito um acordo pela não punição desses agentes, e é por isso que a gente vive tudo isso da mesma maneira, porque as pessoas sentem esses agentes do Estado sentem a confiança de que eles podem continuar praticando crimes sem nenhum risco de punição. E esse é o nosso movimento. A gente acha que agora, mais do que nunca, é hora de fazer isso para que não se esqueça, para que não se repita. Bacana. Legal, aproveitar, até mostrar aqui a logo que a Eugênia estava falando, tá? Eu vou mostrar aqui pro pessoal aqui a logo da vigília, que vocês estão vendo agora. Essa é a logo que está aí, Vigília pela Democracia, Vozes do Silêncio, tá bom, galera? Então vocês vão ver aí durante a manhã, o dia inteiro, essa logo, e a galera tá participando do compartilhando e falando. Dá pra logo aí, dá para colocar na sua página, dá para baixar, então é uma coisa, acho que importante se fazer pelo menos até o dia 31 e 1º de abril. E vocês ainda não perguntaram, né? Por que 2 dias, 31 e 1º de abril? Então, eu queria comentar em cima disso também. Eu acho que é interessante essa coisa da data. Primeiro, assim, tem uma discussão, um debate, enfim, em cima do dia do golpe, né? Eu, por exemplo, entendo que o dia do golpe foi dia 1º de abril, que é quando ele se efetiva. Tá. Tem pessoas que afirmam que foi dia 31. Então, esse seria um ponto. Outro ponto, que acho que é importante a gente lembrar, é que junto com esse ato, com esses atos que aconteceriam agora no final de semana, né, também teria o ato que a gente faz todo ano lá no DOICODE, lá na Tutóia. Perfeito. Só que seria no sábado, seria amanhã, né? E aí a gente acabou adiando, enfim. Então, assim, só para demonstrar que realmente tem uma força, tem um pessoal muito forte unido nisso. E pela primeira vez a gente conseguiu, em um fim de semana, fazer vários atos, incluindo esse da Rua Tutóia, né? Que é uma recomendação da Comissão Nacional da Verdade também. Então são mais passos como aquele
em espaços de memória e etc. Né? E uma outra questão, Eugênia, que acho que seria interessante se você puder comentar, que é essa situação da dificuldade que nós temos de passar a história limpo. E eu acho que isso também permeia aí numa questão da educação ou a deseducação que nós temos no Brasil. Como que você vê, qual perspectiva, qual projeto possível, enfim, nós poderíamos pensar conjuntamente para levar em espaços de educação popular, escolas, cursos, talvez até extracurriculares, bem específicos da história do Brasil sobre esse período. Porque, assim, esses atos que acontecem todos os anos, lembrando a data e etc., o golpe e tudo, eles são super importantes, mas eu acho que tão importante quanto seria um processo de educação mesmo, de informação para as pessoas conhecerem a nossa história, assim, que é super recente, né? Então, se você tem alguma ideia, se alguma coisa já acontece nesse sentido e que eu não sei, enfim, de repente, se você puder opinar a respeito. Ótimas perguntas, Rodrigo. Bem, quanto à data, se é 31 ou se é 1º, né? A ditadura sempre divulgou como 31 de março, como uma data gloriosa da Revolução que tirou o Brasil das mãos dos comunistas, né? Então você tem o 31 de março dando nomes, né? Dando nome a vários grupos, escolas, ruas, né? Então a ditadura divulgou o 31 de março. E o 31 de março significa o quê? E eles começaram a gestar o golpe. Aliás, não, o golpe já estava gestado há muito tempo, mas eles começaram a comunicar o golpe para mandar, né, os seus fax, né, telex, para as várias unidades do Exército. E o dia 1º de abril, né, realmente foi a data em que o golpe se concretizou. E os exércitos aliados, né, as várias estações aí do Exército Brasileiro disseram que aderiam. Não foram todas, mas aqueles que não aderiram foram massacrados logo em seguida. E não teve nenhuma resistência, né? O que a história conta é que até mesmo aqueles setores legalistas, né? Quando a gente lê em algum lugar setor legalista, a gente tem que ler aquele que defendia a Constituição da época, né? Até hoje, legalista é aquele que defende a Constituição, não é aquele que defende um partido ou outro. Então, naquele tempo, o legalista era aqueles quartéis que tinham como comandantes, né, oficiais que não aderiam ao golpe, mas eles eram muito poucos, então eles acabaram aderindo ao golpe e os setores públicos, civis, né, os governos, eles não tiveram nenhuma forma de fazer resistência, até porque o presidente da República, que era o João Goulart, ele estava em outro ponto ele estava afastado do país por um motivo pessoal e eles aproveitaram esse tema. Então, de verdade, o golpe, ele realmente se concretizou em 1º de abril. Mas, como a gente sabe, no Brasil, não sei se existe isso em outro lugar no mundo, o 1º de abril é conhecido como a data da mentira. E naquele momento, obviamente, né, você hoje em dia já tem medo das fake news, hoje em dia. A gente já não sabe o que é verdade e o que é mentira. Né? Imagina chegar uma notícia para você que aconteceu a tomada do governo brasileiro pelos militares no dia 1º de abril. Né? Então, acharam que seria uma data jocosa, que não poderia, né, comunicar algo tão importante como tendo sido em 1º de abril. Então, escolheram o 31 de março. Né? 31 de março é a maior fake news da história, no caso do Brasil. Né? Porque, então, seria uma data chique para comemorar algo que realmente foi efetivado em 1º de abril. Então, é por isso que no ano passado, por exemplo, nós fizemos a caminhada aqui em São Paulo no dia 31 de março, que era um domingo, né? E que Salvador, por exemplo, né, não quis fazer nenhum movimento no dia 31 de março, porque tem que fazer no 1º de abril.
Mas, enfim, a gente já passou, no meu caso, né, eu já pertenço a uma geração que trabalha com esse tema há 20 anos, mas mesmo assim eu já sou uma geração muito distante da data, efetivamente, do golpe de 64. Então, para a gente, nós não achamos que seja tão importante, né, fixar ou 31 ou primeiro. Para a gente acha que o importante é celebrar, lembrar a memória, né, do horror que isso representou, né, do absurdo. E então para a gente é indiferente fazer 31 ou 1º de abril. E foi exatamente nesse sentido que nós marcamos essa segunda caminhada para o domingo. Seria 28, vai ser, né, 28 de março, e seria a caminhada, então, de lembrar a data do golpe da ditadura militar. Da mesma forma, o Ocupa DOPS, né, o movimento que o Ocupa DOPS, não, no caso, né, do DOI-CODE, né, da Rua Tutóia, o ato unificado contra a ditadura. Da mesma maneira, já é um movimento que acontece há 6 anos e que sempre fazia no último sábado do mês de março. Então, já era um evento, né, que já não tinha exatamente uma marca muito definida, mas que sempre quis marcar, né? E então o Ocupa DOPS, né, feito aqui na delegacia da Rua Tutóia, né, por incrível que pareça, né, uma delegacia em que morreram quase 70 pessoas sob tortura absurda, né? Não é simplesmente uma situação em que a pessoa teve um ataque cardíaco, né? As pessoas ali morriam de tanto apanhar. Então, pelo menos naquele período, a gente tem comprovadamente o fato de que morreram ali mais de 60 pessoas e que pelo menos mais 15 mil pessoas naquele período da ditadura militar passaram por ali e foram torturadas de uma maneira ou de outra. Então, o DOI-CODE de São Paulo, que existe ali na Rua Tutóia, quase esquina com a Abílio, é um dos maiores centros de tortura do Brasil e que até hoje ali funciona uma delegacia. Então, esse movimento, que é encabeçado pelo Núcleo de Memória, de Preservação da Memória Política, ele já faz pelo menos há 6 anos esse movimento do Ocupa DOI-CODE, né, Ocupa DOPS no Rio, e pretendendo a transformação dessa delegacia, que ainda funciona até hoje, em espaço de memória. Então, nós resolvemos juntar esses 2 temas, mas sempre o objetivo foi fazer desse movimento um movimento nacional, porque a tortura não aconteceu só em São Paulo, as mortes não aconteceram só em São Paulo. As mortes, por exemplo, aconteceram no Parque Nacional de Foz do Iguaçu. Né? Quem vai lá visitar as cataratas do Iguaçu não imaginam, né, o quanto ali pode ter sido palco de coisas terríveis, mas pelo menos 6 pessoas foram levadas ali para dentro e fuziladas. E então nós queremos que esse seja um movimento nacional. E é por isso que estamos fazendo essa vigília pela democracia e sempre divulgando, né, que é em substituição a caminhada do silêncio, que seria feita em várias capitais brasileiras. Nós já tínhamos notícias de que em Salvador, Recife, Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, seriam feitas essas caminhadas. E então a vigília é em substituição às caminhadas. Essa caminhada já é um fato muito comum, né, na Argentina. Então lá as campanhas pela internet foram muito fortes, né? Quando você menos percebe, você já está caminhando, porque a memória é algo que se move dentro de você. Então, se você tem essa memória, você já está caminhando. Então, essa é a ideia, é mobilizar as pessoas para que se lembrem novamente, né? Vou falar aí a frase, né? Para que nunca mais se repita. Sim. Então, tem um outro dado que é interessante também sobre esses locais de tortura, que é o Raul Soares, né? O navio, e esse local era utilizado também, foi utilizado pelos militares para não só prisão, mas para tortura. Então é uma coisa realmente maluca e faz parte de uma história que, como eu comentei, a gente precisaria pensar aí pedagogicamente como atuar
para levar para as pessoas essa... De responder essa parte da sua pergunta, né? Como levar? Isso é uma situação realmente difícil, porque toda vez que a gente ingessa o conteúdo curricular, a gente pode estar dando alicerce para quem não quer divulgar conteúdos de direitos humanos, divulgarem coisas ao contrário, né? Então, o que nós defendemos é sempre a abertura dos currículos, ter currículos, ter ali o banquete de Babette, né, para que as pessoas colham e se alimentem, porque os alunos vão saber escolher aquilo que lhes aproveita. Então, mesmo a questão da religião afro, que também é uma coisa muito importante de ser divulgada, toda essa questão da ditadura, em todos esses anos, né, de democracia que nós vivemos, isso nunca foi colocado como algo obrigatório, porque o ensino obrigatório, ele ofende, né, esses próprios princípios de democracia e de direitos humanos. Então, tem sempre que ser esse cardápio, você dar essa oportunidade. E, claro, que a gente defende, né, muito que seja feito esse tipo de ensino, que sejam transmitidas essas mensagens. Mas é incrível, né, como quando as pessoas que querem defender, né, a barbárie, elas usam esse mesmo discurso para colocar ali no ensino algo obrigatório, mas no sentido vamos chamar assim, né, de barbárie, né? Eu até nem gosto de falar de lado, porque eu trabalho com legislação, né, e defendo princípios constitucionais. E dentro do princípio constitucional, principalmente, por exemplo, na questão das religiões, né? Então, o que deve ser é o Estado laico. Então, você não tem que ensinar nada de religião, nem daqui e nem dali. Mas, naquilo que tiver de histórico nessas religiões, é óbvio que toda escola pode promover e pode ensinar, né? Mas isso também é uma coisa muito contestada, né? É tudo muito assim, é uma ponte muito estreita, né? Que a gente tem sempre que atravessar nessa linha de direitos humanos e sempre tomando muito cuidado para você ficar sempre nessa defesa daquilo que é principiológico, né? Como Estado laico, como Estado de direito, como Estado social, a democracia, a igualdade, inclusão e todos esses princípios. Clarice, você tem alguma pergunta também para fazer? Sim, eu gostaria de pedir para a Eugênia, porque assim, a gente está conversando, né, sobre a vigília, que inclusive o canal Mais IH vai acompanhar, nós já estamos com a programação também que a gente vai divulgar, com o selo, com o flyer, tudo, vamos ser parceiros, mas eu queria, assim, a gente está conversando bastante sobre parte da história e como ela ainda se reflete hoje. Mas tem uma outra ponta nessa caminhada e nessa vigília, que são exatamente os grupos que continuam. Agora a coisa não acontece mais escondida, ela acontece à luz do dia, né, com os grupos vulneráveis, e que são cada vez mais óbvios. É muito absurdo, porque assim, o discurso contra o indígena, o discurso contra o negro, o discurso contra a pessoa mais precarizada, ela perdeu qualquer pudor, né? E essa, então, é a parte do para que não mais se repita, mas que continua se repetindo de uma outra maneira, mas é a mesma ideia. Então, eu acho que é importante reforçar esse lado também principalmente nesse momento agora, que a gente tem um presidente colocando, sabe-se lá em nome do quê, se colocando contra o próprio país, fazendo uma campanha contra o próprio país, contra a vida do próprio país, né? Então, assim, a gente tem que reforçar mais ainda essa necessidade de mostrar, não, peraí, aqui esses ataques continuam. Então, é isso que eu gostaria que tu falasse um pouco. Clarice, você vai ao encontro daquilo que daquilo que me incomoda, né? A frase que nós sempre dissemos é para que não se esqueça, para que não se repita. Mas já em várias situações, né, a gente vê, não, peraí, tem que mudar essa frase, para que não se esqueça, para que não continue se repetindo.
realmente eu concordo, né? Mas isso é importante para a gente enfatizar que a falta de justiça de transição nesse período de 79, quando se faz a lei de anistia, com esse pacto de não punir ninguém, isso inspira e dá confiança para que esses agentes continuem perpetrando atos de violações. E só que eles não tinham desculpas, né, para continuar violando pessoas que não estavam mais lutando contra o regime, né? O seu inimigo, a partir de 79, não existia mais, né? O inimigo era quem lutava contra o regime ditatorial. A partir de 79, então, sumiu esse inimigo. Eles ficaram muito bravos com isso, tanto é que lançaram a bomba lá no Rio Centro, né, em 1980, para fazer de conta que ainda tinha um inimigo a ser combatido. E aí depois eles conseguem convencer, né, que o inimigo é o ladrãozinho, né, é o pobre da periferia, é o negro. E eles continuam matando essas pessoas. E as mesmas pessoas que foram coniventes, né, com a morte dos militantes políticos nesses anos da ditadura, continuam coniventes com a morte, né, dessas milhões, milhares de pessoas indígenas, que continua acontecendo a céu aberto, mesmo em período da chamada, né, democracia. Mas eles só continuam fazendo isso porque o sistema de impunidade permaneceu o mesmo. Então, desde 88, por exemplo, nós temos o crime de tortura como imprescritível. Para punir os agentes de tortura de antes de 88, a gente tem que usar a legislação internacional, que já dizia e continua dizendo que esses crimes não prescrevem. Mas isso é um passo muito difícil no Brasil, porque as autoridades jurídicas, né, do judiciário, né, brasileiras acham muito difícil usar uma legislação internacional para punir essas pessoas. Mas então, podemos deixar de lado, então, esses criminosos de antes de 88. Vamos pegar os criminosos de depois de 88, em que a Constituição diz que o crime é imprescritível. Nenhum único agente que tenha torturado, que tenha matado, sob tortura, algum suspeito de crime, né, eu não defendo, né, ninguém que é suspeito de crime, mas ele é um ser humano como qualquer outra pessoa, né, algum agente que tenha torturado alguma pessoa assim, ele cometeu um crime imprescritível. Ele pode ser condenado, processado pelo resto da sua vida. Por que ele continua praticando? Porque ele tem confiança no sistema judiciário de que ele será absolvido. E é o que acontece. O judiciário sempre coloca esse tipo de crime como não temos prova. O depoimento, por exemplo, da irmã da pessoa que viu o réu sendo executado não vale, porque ela é envolvida no tema. Então, esse sistema continua sempre achando uma desculpa para não punir esse agente de tortura, de crime, e esse agente que fala em nome de Estado, ele comete crime contra a humanidade. Mas tudo isso tem uma barreira, tem uma luta muito forte, né? E aí a gente chega até um Moro na presidência da República, que sabe de toda essa interpretação de tudo isso, e aí ele fica pensando lá com seus botões, né? Como é que eu vou dar força para esses policiais poderem praticar esse tipo de crime sem correr o risco de chegar na mão de um juiz ou de um promotor que vai entender que isso é tortura, que isso é crime contra a humanidade. Ah, já sei, eu vou colocar uma lei que diz que qualquer crime praticado pelo agente policial com a arma da corporação já fica subentendida a legítima defesa. O que é uma coisa absurda, né? Porque no passado todos esses crimes já eram maquiados com essa desculpa de que estavam em legítima defesa. É sempre isso, né, que é escrito. E hoje em dia a gente está diante de um governo eleito, né, isso que é mais assustador, né, um governo eleito, né, e que
diz que isso é correto. Então a gente vê tudo continuando a se repetir, e por isso que a gente fala, né, precisamos fazer uma vigília, precisamos explicar que esse inimigo interno, que não existe inimigo interno, existe população, e que o governo não pode ser inimigo de ninguém. O governo tem que prender, julgar as pessoas que cometem crime, mas ele não está autorizado a matar. É dentro dessa linha que a gente tenta comunicar essa mensagem, mas é muito difícil realmente, ainda não aprendi uma maneira correta de se falar isso. Bom, gente, acho que eu já falei demais, né? Não, até não. A gente está aqui para que... Ainda mais que a nossa própria proposta é meio que isso mesmo. A gente quer trazer essas pessoas e a gente quer conversar com elas, fazer até elas mesmas falarem mais sobre os assuntos, para não ficar sempre só na gente também. Então, valeu muito mesmo. Mas acho que já está bom. Se a gente puder agora encerrar, né? Podemos encerrar? Precisam que fale alguma coisa a mais ou não? Na verdade, Eugênia, a gente abusou de ti muito mais do que foi combinado. 20 minutos, né? Já está falando aqui. Não, mas está ótima, a conversa está ótima. Perguntas ótimas, né? Então a gente se empolga com as respostas, no caso, né? E estaremos juntos também, né, nesses dias todos. Sim. Tá bom? Então, assim, da minha parte, eu agradeço a presença, Rodrigo. Valeu. Também, super importante. Obrigado por estar conosco e seguindo juntos, que acho que a nossa única chance é estarmos cada vez mais juntos para podermos avançar nessa tentativa de passar a história limpa. Né? Mas, de algum modo, a gente tem que furar essa bolha, né, Rodrigo? Porque, nossa, eu fico muito assustada mesmo. Quando eu fui, por exemplo, assisti o filme lá, o Tropa de Elite, né, que as pessoas riam das cenas de tortura, né? Riam, as pessoas davam risada, gargalhadas, né? Porque o cara estava numa crise pessoal e ele falava que não ia torturar mais, aí na cena seguinte ele já aparecia torturando, as pessoas riam, né? Então, realmente é uma coisa banalizada, né? É muito difícil da gente trabalhar. E eu acho que nesse sentido também a última eleição, 2018, é muito forte também. É assustador. Né? Assustador, né? Nesse sentido também, né? É assustador. Eu sempre falo aqui, gente, como é que o cara vai ser incapacitado, né, impedido de exercer a presidência porque ele está defendendo a tortura? Ele foi eleito com isso, né? Se esse país desse alguma importância para esse tema, ele não podia nem ser deputado, porque ele fazia isso antes, né? Nós representamos, né, na Comissão sobre Mortos, nós representamos sobre isso, porque isso é uma quebra de decoro, imagina, né? Isso não seria aceito em lugar nenhum. Na Argentina, você pode ter uma presidência lá de direita, ou conservadores, né, como se queira chamar, mas ninguém ousa defender tortura, ninguém ousa. Né? E esse cara defendia já muito antes, continuou com seu mandato, aceitaram a candidatura dele, e ele foi eleito com esse modo. Então, realmente é assustador mesmo, né? Bom, gente, olha, então, valeu, viu? Obrigada. Beijo, obrigado, valeu. Até a próxima. Até.